Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Ponto e Contraponto. E hoje o nosso assunto é saneamento básico. Já está em operação em 27 cidades da Zona da Mata e do litoral norte do estado, a empresa Verde Alagoas. Ela foi a vencedora do leilão de prestação de serviços de água e esgoto, realizado pelo governo do estado para esses municípios. E para nos contar um pouco da história da empresa, detalhar como vai funcionar esse trabalho e falar sobre os desafios que um serviço grande como esse oferece, eu converso agora com Alexandre Lopes, diretor-presidente da Verde Alagoas. Boa noite, Alexandre. Muito bom ter você aqui. Eu queria que você começasse contando para a gente um pouquinho da história da Verde Alagoas. Ela é formada por uma parceria entre duas empresas, é isso mesmo? É isso. Boa noite, Stella. Boa noite aos telespectadores da TV Ponta Verde. É um prazer estar aqui com vocês para poder falar de um assunto tão importante para a vida das pessoas e para o meio ambiente. A Verde Alagoas, sim, é uma empresa constituída aqui no estado de Alagoas, não é? É uma sociedade de propósito específico, uma concessionária local. E os acionistas da Verde Alagoas são duas empresas, a Viva Ambiental, uma empresa brasileira, e a CIMI Saneamento, que é uma empresa também brasileira, mas de um grupo internacional, um grupo francês, Vinci, que atua também em infraestrutura no mundo, vamos dizer assim. E vocês já vêm atuando em outros locais do Brasil, é isso mesmo? Sim. A Viva Ambiental é uma empresa que já atua na área de saneamento e nós temos atuação em outras regiões do Brasil. Nós atuamos no estado de São Paulo, atuamos no estado do Pará e no estado de Goiás. E a parceria com a CIMI aqui no Brasil, ela atua fortemente no setor de energia elétrica, atuava até então fortemente no setor de energia elétrica, com grandes investimentos na área de energia. E com a modernização da lei de saneamento, com a criação dos blocos regionais, que isso foi uma modernização que aconteceu na lei em 2020, as empresas que já trabalham com utilities também passaram a olhar para o setor de saneamento. E a CIMI, porque tem muita similaridade, né? A atuação junto ao usuário, né? Tanto na energia quanto no saneamento. E a CIMI, olhando essa oportunidade, ela nos buscou, vamos dizer assim, e nós formamos uma parceria e estamos aí, de 2 anos para cá, olhando em conjunto as oportunidades na área de saneamento. Aqui em Alagoas, quais são as cidades onde a empresa vai atuar, né? E quantas pessoas vão ser atendidas pelo serviço de vocês? Perfeito. Nós iniciamos a nossa atividade, nós já estamos aqui desde março na fase de mobilização. Já começaram, né, os trabalhos? Na época de operação assistida, vamos dizer assim, que é um período contratual de 6 meses que você tem para fazer toda a mobilização. Nós vamos atuar em 27 cidades, então a gente tem que ter estrutura nas 27 cidades, pessoas nas 27 cidades, maquinário, veículo, equipamento, tudo para poder atender. Então esse período de 6 meses é para você mobilizar e também acompanhar a operação de quem já vinha trabalhando, tanto o Casal em 19 cidades, quanto as prefeituras em outras 8. Então a partir de 1º de outubro nós iniciamos a operação e vamos atender Litoral Norte e Zona da Mata, as 27 cidades. Nominando alguns municípios, né, a gente vai atender no litoral, desde Passo de Camaragibe, que tem ali a Barra de Camaragibe, que tem um litoral nesse município, Japaratinga, Milagres, Porto de Pedras, Maragogi, toda essa região nós já estamos trabalhando e a Zona da Mata, como vários municípios na Zona da Mata, o maior deles é a União dos Palmares, né? Nós nos organizamos para atender a sociedade dessa região, criamos 3 estruturas regionais maiores, a gente tem estrutura em todas as cidades, mas criamos 3 regionais, que seriam? Com equipe mais fortalecida para dar suporte em serviços de maior demanda, uma em União dos Palmares, uma em Taquarana e uma em Japaratinga. Sim, nesses 3 pontos onde vão ficar os polos, digamos polos assim, regionais, das empresas. Exato. Da empresa. Uhum. E qual é o tamanho do investimento que a empresa pretende fazer nesse período trabalhando aqui em Alagoas? Exato. O nosso investimento, a previsão de investimento é de R$1 bilhão, né? E nós temos algumas metas contratuais importantes, que eu acho que a população precisa ter consciência disso, porque as mudanças elas vão acontecer, mas é gradativo. Não é porque uma empresa privada iniciou uma operação
que no dia seguinte as coisas já estão solucionadas, né? Com certeza a gente está trabalhando muito forte para poder atender melhor, levar um serviço com agilidade, com cortesia. São ações, algumas ações que a gente pode entrar né, no trabalho já procurando trazer uma prestação de serviço diferenciada, mas os investimentos necessitam, primeiro, do planejamento, dos projetos, mas tem duas metas importantes que nós temos como compromisso: levar 100% de abastecimento de água para as 27 cidades até o 5º ano do contrato e levar o esgotamento sanitário também para as 27 cidades até o 11º ano do contrato. Além disso, é uma meta muito importante que envolve a gestão, que é a questão das perdas. Então, o nosso compromisso também é reduzir o índice de perdas na distribuição para 25%. Pode parecer um número alto, mas não é, porque o desafio é muito grande para você conseguir ter uma gestão adequada da sua rede de distribuição, de todo o parque de medição. Envolve muitos trabalhos de engenharia para você ter controle disso tudo, para você chegar num número de 25% de perdas, que é um número, hoje o Brasil em média tem 40% de perdas, em alguns locais é muito maior, isso é a média, tem locais que tem 70% de perdas, não é? Então o nosso objetivo nas 27 cidades é chegar nos 25%. Eu queria que você explicasse para a gente, né, que tipo de serviço, né, que será oferecido nessas cidades, porque em algumas delas a captação ainda vai ser realizada pela Casal, né? Exatamente, Estela. Nós temos, dessas 27 cidades, nós temos 19 delas que até então, até dia 30 de setembro, a Casal era a prestadora do serviço. Nesses municípios, nesses 19 municípios, ela continua como a produtora de água. Então, ela capta água e produz e nos entrega nos reservatórios. Reservatório para frente é responsabilidade da Verde Alagoas. Tá? Então, toda a distribuição, manutenção das redes, o atendimento ao usuário, tudo isso é conosco. Nas outras 8 cidades, que a origem eram os sistemas autônomos de água e esgoto de origem de prefeitura, todo o ciclo da água é conosco. Então, a captação, tratamento, distribuição e futuramente toda a parte de esgotamento sanitário é tudo com a Verde Alagoas. Alexandre, então nos próximos dias a população vai ver muita equipe aí da Verde Alagoas trabalhando nesses locais? Vai ver e já está vendo. Nossas equipes já estão... Já começou, né? Já estão percorrendo. Desde o dia 1º de outubro, nós já estamos aí com aproximadamente 350 colaboradores distribuídos nas 27 cidades. Nós temos também aqui em Maceió um escritório, que é um escritório mais da área administrativa, que ficam aqui aproximadamente 50 pessoas para dar todo o suporte à operação. Então, sem dúvida nenhuma, a população, a sociedade desses municípios já devem estar nos encontrando por aí, vendo nossa frota identificada com a Verde Alagoas. Alexandre, para a gente encerrar, né, esse primeiro bloco, eu queria que você falasse para quem está nos assistindo qual é o canal de comunicação para que os moradores, as pessoas entrem em contato com a Verde Alagoas. Perfeito, Estela. Nós estamos, um primeiro contato, para quem quiser se dirigir e ter um atendimento presencial, nas 27 cidades que a gente atua, nós temos lojas de atendimento. Tá? Então, nós já temos um time treinado, capacitado para poder atender as pessoas presencialmente nos 27 municípios. Além disso, nós temos o site, que é o www.verdealagoas.com.br. No site, os clientes também podem acessar todos os serviços, podem fazer a solicitação através do site, que isso vai cair automaticamente no nosso call center e ele será atendido. No site também tem o endereço das 27 lojas, então quem estiver no Maragogi, Anadia, União dos Palmares, pode acessar e ali vai ter o endereço para ele poder se deslocar à loja, caso seja o interesse. E temos o 0800, que é o 0800 941 0195, que também funciona, esse 0800 é tanto por ligação de voz quanto por WhatsApp. Então, isso tudo também cai no nosso call center e as mídias sociais. Tudo está centralizado no call center, numa base integrada. Então, Facebook, Instagram, WhatsApp, está tudo integrado no nosso call center. Eu queria conversar com você sobre os desafios que uma operação grande como essa que vocês estão fazendo aqui vão enfrentar. A maioria dos municípios que são atendidos eles passam, né, por problemas de abastecimento de água regular. Estela, nós temos alguns problemas sim de abastecimento. Acredito que um exemplo que eu possa dar, em junho e julho tiveram chuvas muito
fortes aqui no estado, acima da média, não é? Dizem que a última semelhante foi no ano de 2010 e alguns sistemas de abastecimento de água sofreram muito com isso. Então, um exemplo, o município de União dos Palmares, ele teve muitas consequências. E após esse período, quando a gente assumiu o sistema, ele não estava com a mesma capacidade de produção de água que tinha anteriormente. Então, a gente assumiu o sistema numa condição piorada. Então, a gente está agora trabalhando para poder restabelecer, colocar a produção de água na capacidade necessária para o abastecimento, para atender a sociedade. Não é? Então, esse é um exemplo do que aconteceu e assim também tiveram outros municípios que tiveram essas consequências. De uma maneira geral, os municípios todos necessitam de melhorias operacionais, para que você tenha mais segurança operacional, para evitar que o usuário, o nosso cliente, tenha intermitência no abastecimento. Então, essa é uma etapa que a gente, agora que assumiu a operação, estamos diagnosticando. Ainda que teve o período de operação assistida, você não está operando, então você fica meio que limitado ao acesso às informações. Agora não, agora a gente está dentro do sistema e a gente está fazendo diagnóstico para poder fazer as melhorias operacionais para colocar os sistemas de uma forma mais segura para a operação. E o trabalho numa região é diferente da outra, porque depende aí da topografia, da necessidade de uma área. Tem isso também? Tem, principalmente quando a gente for iniciar as obras de ampliação ou construção de sistemas novos, você tem as características locais que afetam ou diferenciam como que você vai atuar com a sua engenharia. Um desafio no litoral norte seguramente é o lençol freático, que é alto, então você vai ter que ter um trabalho de muito escoramento, de rebaixamento de lençol para poder fazer adequadamente a construção, não é? E mais para a zona da mata, você tem um problema da geografia das cidades, vamos dizer assim, que são, em muitos casos, você tem municípios com grandes elevações, ruas estreitas, então isso tudo também é um desafio na hora de construir e o usuário, o nosso cliente, ele tem que entender que a época de construção é uma época que incomoda. Mesmo que a gente se planeje, faça tudo adequadamente... Eles têm que ter paciência, então, né? Que vocês estão trabalhando ali para melhorar a situação. Tem que ter paciência, porque fazer o trabalho de saneamento envolve você fazer a abertura de valas. Então, você vai estar com maquinário, não é? O maquinário faz barulho, você mexe com o solo faz sujeira. Não é? Então, isso tudo é importante que a sociedade entenda, não é? Mas seguramente, eu tenho certeza, após a conclusão das obras, isso vai ser esquecido e os benefícios para a sociedade e para o meio ambiente serão muito superiores ao problema da construção. Alexandre, com relação ao tratamento de esgoto, é algo que é ausente em muitas dessas áreas onde vocês estão trabalhando, né? Uhum. Aí o desafio é maior ainda para resolver esses problemas. Exato. A gente tem aqui nas 27 cidades, 2 delas, vamos dizer assim, tem um sistema de esgotamento sanitário que tem uma cobertura, um atendimento um pouco maior, que é em Maragogi e em União dos Palmares. Tem algumas outras situações isoladas em algumas cidades, mas é para atender condomínios ou pequenas partes do bairro. Então, assim, o desafio é praticamente fazer a construção nas 27 cidades. Então, para poder efetivamente ter a coleta do esgoto e ter o seu tratamento e o lançamento adequado no meio ambiente. E vocês pretendem utilizar tecnologia, métodos modernos para solucionar esses problemas nesses locais? Tem algumas tecnologias que podem minimizar, em algumas situações, metodologias de construção que envolva abrir menos valas, então você trabalhar com métodos não destrutivos, então tem algumas opções de tecnologias que podem ser implementadas, isso vai ser avaliado caso a caso. Eu diria que uma tecnologia muito importante que vai nos ajudar a controlar os sistemas e também a reduzir as perdas de distribuição é que a gente vai fazer automação e telemetria em todas as unidades operacionais. Então, nós vamos ter um centro de controle operacional, 2 centros de controles operacionais, um em Japaratinga e um outro em Maragogi, e vamos conseguir enxergar tudo o que está acontecendo em tempo real. Então, isso te dá uma baita de uma velocidade de resposta.
não é? E esse mapeamento é muito importante, né, para poder solucionar cada problema e saber se estão acertando ou não naquela área. Muito importante e você tendo o controle e você tendo a informação de uma forma rápida, você consegue também atender de forma mais diligente e assertiva o que está acontecendo. Quando a gente fala de falta de água, de falta de esgoto, a gente pensa sempre na população, mas esses problemas também são sentidos pelos empresários, né, pelo setor de turismo, né? E essas mudanças, elas podem trazer melhorias também para outros setores? Sem dúvida. Hoje a gente tem visto, né? A gente conhece, já está conhecendo cada vez mais, né? Agora por estar operando. Então a gente vê que tem alguns problemas de intermitência. Então a intermitência, quando você tem o problema da falta d'água, isso com certeza afeta o comércio. A pessoa que tem um restaurante, a pessoa que tem um comércio que atende o turista, isso seguramente atrapalha. Uma outra questão que afeta, principalmente no litoral norte, é que muitos empreendimentos de hotel acabam fazendo sistemas próprios, fontes próprias para abastecer a sua hospedagem, porque atualmente o sistema público não consegue entregar. Então, no futuro próximo, a gente pretende estar com isso resolvido e como eu digo, né, o saneamento não é só você olhar para a saúde das pessoas e para o meio ambiente, ele é mais, né? Então, a questão econômica, seguramente você tendo o abastecimento regularizado, o esgotamento sanitário, preservando o meio ambiente, as praias, isso seguramente para a economia do Estado é outro ganho, né? Então, os benefícios do saneamento eles são muito mais do que a água e o esgoto. Eles são transcendentes para outros setores. E muitas vezes a população reclama, né, da taxa, alguma coisa que está sendo cobrada, mas é como você falou, o benefício é além do que só o fornecimento daquele serviço de água, de esgoto. Exato. E para você conseguir colocar a água na residência das pessoas, tem tanto trabalho que é feito. Você tem que pegar a água lá no rio, bombear essa água do rio. Então, você tem diversos custos envolvidos, né? Levar essa água para uma estação de tratamento de água, fazer todo o tratamento com as dosagens, os controles e tudo o controle laboratorial que é necessário, tanto na produção quanto na distribuição. Nós fazemos muitas análises de qualidade de água mensalmente, né? A manutenção disso tudo. Então, é um serviço prestado, não é um produto, é um serviço. Ainda que para o usuário chegue lá a água na casa dela, que ela vê a água fisicamente, tem todo um serviço que é feito. A gente quer prestar um serviço de excelência para a sociedade, estamos preparados, a gente formou um time, já estamos com 350 colaboradores aqui no estado. A maioria, vamos dizer, próximo de 90%, são pessoas residentes nas cidades que a gente trabalha. Então, a gente quer cuidar da água e quer cuidar de você, como o nosso lema, como a nossa estratégia e o que a gente quer entregar para a sociedade. Levar saúde, levar qualidade de vida e preservação do meio ambiente e, sem dúvida nenhuma, é um salto econômico para o Estado. Alexandre, muito obrigada pela sua entrevista, sua participação aqui no programa, né? Boa sorte para Verde Alagoas, que vocês tenham sucesso, né, nesse início de operação. Nós que agradecemos, eu agradeço muito a oportunidade, foi um grande prazer estar aqui com você e poder falar para o nosso cliente, para a nossa sociedade onde nós já estamos trabalhando. Muito obrigado mesmo. Obrigada. É isso, né, gente? O Ponto e Contraponto fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. E se você quiser rever essa entrevista e qualquer outra, é só acessar o nosso canal do YouTube, TV Ponta Verde SBT. Até o próximo programa. Tchau, tchau.